Glória a Deus. Diante de tantas polêmicas que existem no mundo cristão, seja ele católico, protestante, onde há divisões por causa de compreensões do entendimento das tradições, que muitas vezes há divergências. Hoje queremos trazer a luz da palavra de Deus para nosso coração, para afirmar e termos uma posição correta diante das circunstâncias. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, são palavras ditas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. O cristão que crê em Jesus Cristo tem que estar ligado à verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Para Deus não existe meio termo. A palavra diz que nós temos que ter a direção. Sim, sim ou não, não. Então, muitas coisas que surgem no mundo afora, no cotidiano, principalmente acerca de festas que surgem pagãs, nós devemos ter a nossa fé em Cristo Jesus, com base na regra da fé que vem por ouvir a palavra de Deus, e assim vivemos o que a palavra de Deus ela nos orienta, ela nos traz à luz. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus estava falando aí com o povo judeu, aquele povo para o qual Deus enviou Jesus Cristo, para salvar, para dar uma oportunidade. E assim, esse povo judeu, alguns não creram, até os dias de hoje não creem, ainda espera outro Messias. Por causa disso, tem surgido conflitos em meio ao povo judeu, como também entre outras nações. Então o versículo diz assim, João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro ponto, não basta apenas crer. Jesus dizia para os que criam nele, os judeus. Jesus diz para mim e para você que crê nele, não basta só crer. É necessário permanecer nas palavras, nos ensinamentos de Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus Cristo e permanecemos na sua palavra, diz o versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não diz que nós vamos conhecer a verdade e vamos viver aprisionado. Pelo contrário, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós sabemos que existem as tradições, principalmente sobre festas pagãs, nós conhecemos a sua história, que é uma festa pagã, foi criada por um povo que não crê em Jesus Cristo, que era rebelde, como muitos ainda hoje são, e nós vivemos de acordo com esse povo pagão, então nós não cremos em Jesus Cristo. Nós falamos que cremos, mas vivemos declarando a falta da fé na prática. E a fé vem por ouvir a palavra de Cristo Jesus, a palavra de Deus, e assim exercitarmos, praticarmos. Não basta apenas só crer, porque até os demônios creem, diz a palavra que o diabo crê que estremece. O que o ser humano muitas vezes diz, eu creio, mas não tem sequer, de fato, temor, porque não compreende a estrutura do que está revelado na Escritura Sagrada. Então nós não podemos ficar com dois pensamentos. Ou você é cristão ou você não é cristão. Então, tem pessoas, por meio das redes sociais, tentando justificar as festas pagãs que existem, dando ideologias humanas. Olha,
Nós temos que saber controlar, mas praticando uma festa pagã, controlar o quê? Ou você elimina ou você vive. Ou você pratica a verdade ou não pratica a verdade. Jesus dizia assim aos que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, é necessário permanecer na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que Deus abomina ídolos, e os ídolos foram criados, e são criados pelos homens, principalmente que não têm temor a Deus. Porque aqueles que temem a Deus verdadeiramente, de todo o coração, eles não vão se prostrar para viver fora do que a palavra de Deus, que é a verdade, tem trazido conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus foi muito mais além e disse mais: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazei o que também viste junto do vosso Pai. Então, as nossas práticas, o nosso direcionamento, aquilo que nós vivemos, é a prática do conhecimento, daquilo que nós expressamos. Mesmo quando seja uma data como o Natal, por exemplo. Nós sabemos que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Foi criado por um povo pagão essa data específica que até traz a imagem do personagem Papai Noel. Por isso Jesus disse: a ninguém chamei de pai, porque só um é o vosso pai. Ele não estava se referindo a Abraão, o pai da fé, não. Ele estava se referindo justamente a essas festas pagãs, que as pessoas chamavam e chamam Papai Noel, que vem de uma festa pagã, onde é investimento maligna, porque tudo que é de engano, tudo que vem para enganar a gente, o povo, não vem de Deus, porque Deus ele é transparente, Deus ele é verdadeiro. Por isso que Jesus se apresentou como a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você quer ter vida com Deus, você tem que andar em conformidade com a palavra de Deus e tirar do meio do seu convívio o que é idolatria, o que é criado pelo homem. De outra forma, nós não poderíamos sequer contestar as imagens de escultura que é usada pela Igreja Católica. Porque eles dizem também que ali é só uma figura, um símbolo, para lembrar a imagem de alguém no passado que fez alguma coisa de importante. Não, não é por aí. Deus é Espírito, e importa que aqueles que adoram, adorem em Espírito e verdade. Por isso, para nós adorarmos a Deus, é preciso a presença do seu Espírito, que é justamente o Espírito Santo. Que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para vos guiar em toda a verdade, para vos ensinar, para testificar, para convencer o mundo do pecado e da justiça. E a justiça é essa, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quando nós estamos falando essas verdades da palavra de Deus, muitas pessoas ainda vão questionar. Nós não podemos questionar a palavra, porque Jesus disse: se vós permanecer, você que diz que crê, somente se vós permanecerdes, disse Jesus, nas minhas palavras, na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, tem muita gente se colocando na posição de servir, ser discípulo de Jesus Cristo, mas anda fora dos padrões do que está escrito. Não podemos servir a dois senhores, porque há de amar um mais do que o outro e odiar um mais do que o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon representa o Deus das riquezas. E tudo isso
árvore de Natal, enfeites natalinos, tudo isso é uma forma de o homem enriquecer, vender aquelas ornamentações de Natal, vender aquelas ornamentações de outros tipos de festas, como é. As pessoas falam muito do carnaval, as pessoas falam muito das festas de São João, mas todas elas são festas pagãs, são idolatrias, e a idolatria Deus abomina, Deus não se agrada. Então, para ser cristão, temos que permanecer na palavra de Jesus Cristo e vivermos de acordo com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos ter meio termos. Não procuramos compreender os erros como quem quer tapar o sol com a peneira. Nós temos que ser como o nosso Cristo é, verdadeiro, transparente. Porque qual a diferença que encontramos quando chegamos numa igreja que está cheia de imagens de escultura esculpida por homens, por meios de enriquecer, de arrecadar, sustentação financeira, e no final nós fazemos o mesmo, de forma diferente, porém idólatra, pagã, de um povo que não crê nas Escrituras como ela é revelada. E somente o Espírito de Deus pode nos convencer da verdade. Por isso, nós precisamos pregar acerca da presença de Deus para a honra do nome de Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo. E é este o propósito da mensagem de salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo. Sedes batizados com o Espírito Santo. Andai em espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne. E o que é a concupiscência? É o desejo ardente, principalmente desgovernado pelo apetite, principalmente, que gera a prostituição. Apetite desgovernada. Concupiscência é uma palavra que é até difícil de pronunciar, bonita de se ouvir, mas tem um significado. E diz a palavra de Deus: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não é o homem falando, é Deus falando contigo. E por que os homens no passado, como Davi, teve tantas inspirações? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, os livros de Salmos, outros livros cheios de inspirações de homens que no passado tiveram intimidade e tiveram o prazer e a oportunidade de falar, de deixar registrado nas Escrituras Sagradas, inspirada por Deus, porque toda Escritura Sagrada foi inspirada por Deus. E ela foi divinamente inspirada para nos ensinar, para que o homem encontre a perfeição em Jesus Cristo e faça a obra de Deus de maneira com base no que está escrito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por causa de não atentarmos para os detalhes do que está escrito, nós perecemos e vivemos tempos difíceis, cada dia mais se complicando, porque o amor tem esfriado. Primeiro, porque está escrito. Deus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Então, quando Deus revela que a iniquidade irá se multiplicar e a consequência da iniquidade multiplicada é o amor esfriar, quando está registrado na Bíblia Sagrada, é porque Deus já nos revelou o que vai acontecer. E nós podemos ver que isso está acontecendo nesse século presente. Mas o que fazer? Cabe a cada um de nós tomar uma posição diante de Deus, não diante dos homens. Tem que tomar uma posição diante de Deus, de viver a palavra
a verdade que liberta. Não basta só crer, tem que permanecer na palavra. É bonito ouvir, é bonito falar, melhor é viver. A Bíblia diz também que melhor é obedecer do que sacrificar. Quando muitas pessoas se sacrificam, até pensam que ofertando, dizimando, indo todos os cultos, está pagando a salvação. Não, a salvação veio de graça para os que creem. Mas não basta apenas crer. Tem que viver, permanecendo no que está escrito. E a verdade nos libertará. Ela não vai nos manter aprisionados ao engano. É o que muitas pessoas têm vivido nesse século, no engano. Dizem que creem em Jesus Cristo, mas de forma totalmente distorcida do que a palavra de Deus apresenta. Então, se nós sabemos que Jesus Cristo nasceu, devemos comemorar o nascimento de Jesus Cristo? Sim. Porque ele nasceu. Mas quando? Todo dia. Não é esperar uma festa pagã, simplesmente, para manifestar aquele espírito de paz, harmonia, que só vem no meados de dezembro, quando se diz que está se aproximando o nascimento de Cristo Jesus, e aí passa o nascimento, já se prepara para o carnaval. Ao romper do ano, já entram com os pensamentos no carnaval. Isso é a humanidade. A humanidade que Deus tem dado a oportunidade de salvação. Acabam de comemorar o nascimento de Cristo Jesus de uma forma errada, numa data errada, uma data fajuta, mentirosa. A mentira não vem de Deus. Nesse mesmo texto aqui, no capítulo de João, capítulo 8, fala sobre justamente isso. Sobre a mentira. João 8, do 42 até o 45. Diz assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, sobre a mentira, que Jesus Cristo vai falar sobre viver a mentira. Conhecereis a verdade vos libertar. Agora vamos ver sobre a mentira o que Jesus fala, para ser o conhecimento que nós precisamos ter para viver a verdade. Veja como o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42 a 45, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Uma das grandes verdades. Porque não entendeis a minha linguagem? Uma grande pergunta. Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Aqui, eu li até o versículo 47. Jesus foi mais profundo. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Sabe o que é escutar? O escutar está nos resultados apresentados. Quando nós escutamos, nós obedecemos. Quando nós obedecemos, nós praticamos. Então, não há como viver para Deus e viver para as coisas seculares da vida, do mundo. Renunciar a si mesmo significa, de fato, aceitar Jesus e viver na prática o que Jesus tem ensinado. Então, isso não é só para a festa de Natal, é para todos os instantes de nossas vidas. Todos os momentos, a partir do instante que você decide aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, o processo é contínuo. E diz mais, a vitória é para aqueles que perseverar até o fim. Que nos dá a entender que haverá circunstâncias
que a gente vai querer desistir, mas a vitória será para aqueles que perseverar até o fim. Não basta apenas crer, não basta só praticar por uns instantes, tem que perseverar. E a palavra de Deus vai nos trazendo revelações, nos trazendo entendimento. Jesus ainda fez um desafio: quem dentre vós me convence de pecado? Ou seja, deixar de viver a vontade de meu Pai. Quem? Somente através do Espírito Santo de Deus nós poderemos ser revestidos de poder. Aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ser-me-eis testemunha em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Esta é a palavra de Deus. Esta é a revelação de Deus para nossas vidas. Por isso nós temos que estar familiarizados com Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Nós somos o Ministério Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe você.